ainda que seja fácil de perceber, é que a forma como as coisas na vida acontecem e a forma como a sua vida e a minha se cruzam, se esbarram às vezes, e que a sua decisão que afeta outras pessoas, ou a minha decisão que afeta outras pessoas, e que aquilo que acontece do outro lado do mundo, que aumenta o preço de não sei o que por aqui, que tudo isso, complexíssimo, mas que tudo isso está controlado, conduzido por Deus. É difícil de entender, porque nos parece que as coisas acontecem por acaso, de forma fortuita e desgovernada, mas a Bíblia ensina claramente que Deus conduz os acontecimentos, que Deus é o soberano sobre tudo o que acontece, e que nada está fora do controle e nem daquele plano que Deus determinou antes da fundação do mundo. Para mim, já é um exercício difícil tentar entender isso, tentar entender como as coisas estão relacionadas, as pessoas e aquilo que acontece. Entender já é difícil, direi mais, entender é impossível. Mas Deus não somente entende, Deus governa. Deus anuncia o final antes do começo. E Deus conduz todas as coisas pelo seu poder, para a glória do seu nome, de forma perfeita, infalível e incontornável. Eu sei, como você sabe, que a Bíblia ensina que existem coisas que acontecem que não são da vontade de Deus, mas que Ele permite que aconteçam para que as consequências daquilo redundem naquilo que Ele mesmo já sabe e planejou e determinou que aconteceria. Então, eu estou tratando de um assunto, a doutrina da soberania de Deus, latente neste texto que nós lemos, que eu já disse muitas vezes a esta igreja, é impossível de entender, mas que traz paz sem igual ao nosso coração. Para os irmãos que assistiram O Príncipe do Egito, muitos eu espero tenham assistido aquele desenho bíblico fenomenal, belíssimo, de extraordinária beleza. Uma cena do filme toca nesse assunto, quando o sogro de Moisés canta uma música ao redor da fogueira. A música diz assim, eu estou lendo a versão em português: o fio no tapete artístico, cujas cores não têm par, não vê o seu propósito no padrão que veio a adornar. E a grande pedra que está lá no topo da montanha, ou lá quase, mais importante seria do que aquelas que formam a base? Como avaliar qual é o seu valor e qual é o seu papel? Não deve ver como o homem vê. Você deve olhar com o olhar do céu. Talvez nos pareça, para concluir esta introdução, que as coisas que acontecem de surpresa e de forma desgovernada. Mas toda a Bíblia, e esse texto que nós temos diante de nós, nesta manhã em particular, nos mostra que não, nos mostra que Deus conduz tudo o que acontece, segundo o seu plano, para a glória do seu nome e para o bem daqueles que são o seu povo. Mas o texto começa difícil. Por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada, expressão que significa cortou a cabeça de Tiago, irmão de João. Essa família Herodes, eles tinham alguma coisa com cortar a cabeça das pessoas. Tiago era um dos apóstolos. Dentre a multidão que seguia Jesus, havia 12 que ele escolheu depois de passar a noite orando, que eram os seus apóstolos, os seus companheiros por onde ia, que trocaram outras ocupações e o seu emprego e a sua vida, trocaram aquilo por serem os seguidores do Salvador por onde ele ia.
Monte Santo e viram quando ele se transfigurou diante deles e revelou a sua glória que a carne continha. O nome deles eram Pedro, Tiago e João. Qual é o nome do meio? Tiago. Esse Tiago. O Tiago cuja mamãezinha, nós vimos isso há 3 domingos atrás, chegou ao Senhor Jesus e disse: mestre, eu quero te fazer um pedido. E Jesus falou: qual é o seu pedido? E ela disse: uma coisinha pequena, um pedido quase insignificante, que no dia da sua glória os meus filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Nosso pastor Elias, pregando esse texto, disse uma vez que ela estava certa, porque as mães têm que querer coisas boas para os filhos, e eu concordo com esta interpretação. Mas também, irmãos, acredito que esse texto está registrado por causa da resposta que o Senhor Jesus deu a Tiago. Jesus respondeu ao pedido daquela mãe: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber, vocês podem ser batizados com o batismo que eu serei batizado. E ele estava falando da sua morte na cruz, e os dois irmãos, Tiago e João, responderam: podemos. Podemos. E o Senhor Jesus disse, e eu tenho certeza que a mente onisciente do Salvador tinha em mente isto que está diante de nós esta manhã. O Senhor Jesus disse: na verdade bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Cumpriu-se por meio de Herodes Agripa I, cumpriu-se aquilo que Cristo tinha dito anos antes que aconteceria. Mas nós pensaríamos: mas Senhor, o que aconteceu foi uma tragédia. Como pode ser que o plano de Deus envolvesse isto? Envolvesse que um tirano incrédulo chamado Herodes matasse um santo de Deus? Como pode isso fazer parte do plano de Deus? E faz, e tem feito ao longo dos séculos, na vida de muitos, e hoje na vida de muitos dos nossos irmãos ao redor do mundo que estão morrendo pelo nosso Salvador. E se nós estamos colocados em algum privilégio, não é porque somos melhores que eles, mas porque Deus, sem dúvida, está colocando sobre nós maior responsabilidade. Tiago, no plano de Deus, foi morto. E eu quisera, primeiramente, na manhã de hoje, citar aos irmãos, ou relembrar à sua memória, a posição em que nós estamos na nossa relação com Cristo. Não é Cristo o provedor de cada um dos nossos desejos. Não é Cristo aquele que vai abrir as portas para cada uma das nossas sanhas. Não é Cristo que se compromete em agradar os nossos mimos, cada um deles. Se alguém sente assim, se alguém pensa assim, não entendeu a sua posição na relação com Cristo. A nossa posição, a minha e a sua, na relação com Cristo, é que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Por meio de nós, Ele faz a sua vontade. Por meio de nós, Ele cumpre os seus planos. Negar-lhe alguma consagração é roubar a Deus. E ouvimos o eco do profeta que diz: roubará o homem a Deus? Ah, profeta, como roubo. Como roubamos. Qual é a nossa posição em relação a Cristo? É de colegas, parceiros? Não. Qual é a nossa posição em relação a Cristo? Apresentamos a Ele as nossas demandas e Ele diz: sim, Senhor. Não. A nossa posição em relação a Cristo é uma posição tal que Ele pode fazer de nós o que lhe apraz. Mas eu queria dizer algo sobre isso. Não se sinta usado,
Não se sinta movido por Deus como se fosse uma espécie de autoridade insensível que reloca as pessoas de maneira indiferente. Não. Até mesmo na morte de um santo como Tiago, Deus é amor. Até mesmo quando Deus nos conduz a atravessarmos vales inexplicáveis para nós, Deus é amor. Quando estamos inquietados pela dúvida, não duvidemos que Deus é amor. Se Deus não amasse, se Deus não amasse, Cristo não teria vindo ao mundo morrer por nós. Cristo veio, Deus ama, e Tiago, meus amados e queridos irmãos, eu tenho certeza que ao chegar no céu não reclamou. Senhor, o Senhor me tirou de lá antes? Isso não existe no céu. Senhor, eu queria ter ficado lá mais um pouco. Isso não existe no céu. Senhor, Herodes, plano de Deus. Talvez esse assunto seja tão profundo para nós desta manhã. Pode envolver aquilo que nos contradiz, pode envolver aquilo que nos confronta, de maneira tão sublime, que Deus estará executando a sua maravilhosa história, e fazendo haver e cumprir no mundo a sua vontade boa, perfeita e agradável, em amor, para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. Devemos confiar em Deus, mesmo quando os relances da vida nos parecem tão confusos e inexplicáveis. Vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Enquanto o propósito de Deus na vida de Tiago é que ele fosse um mártir, alguém que dá com a vida o testemunho máximo da sua fé, enquanto este era o plano de Deus, o plano de Deus na vida de Pedro consistia em acrescentar à sua ficha prisional mais uma evasão. Não era a primeira vez que Pedro tinha sido preso, não era a primeira vez que Deus tinha tirado Pedro da prisão de maneira sobrenatural. É de verdade que da primeira vez ele estava acompanhado dos outros apóstolos. Você já ouviu falar de John Bunyan? Já ouviu falar de um livro chamado O Peregrino? John Bunyan foi talvez o maior pregador entre os batistas do seu tempo. No campo, uma vez que os batistas não podiam reunir-se nas construções religiosas, era proibido pelo rei da Inglaterra, ele subia em cima de um tamborete e pregava no campo aberto, e a voz dele alcançava mais de 1 quilômetro. Olha que é Deus. E depois de pregar e de ser um instrumento de Deus para a salvação de milhares de pessoas, e de sentir e ver Deus presente na sua vida e no seu ministério, ele foi preso. E ficou preso 16 anos, numa cela, em regime que hoje nós chamaríamos de solitária, sem contato com ninguém, sem poder mandar carta para ninguém, sem poder pregar para ninguém, sem poder orar para ninguém. E lá na cela ele pensaria: Deus reprovou o meu ministério, Deus encerrou o meu pastorado, eu devo ter cometido algum pecado. Eu não sei o que ele pensou, mas isso é bem provável, é humano pensar assim. Mas durante os 16 anos em que esteve preso, ele escreveu este livro sumamente importante. Se você nunca leu, leia O Peregrino. Um homem chamado cristão, deixando um lugar chamado Cidade da Destruição, passando por um
lugar chamado Porta Estreita e seguindo rumo à cidade da glória, conseguiu pegar todos os paralelos. O Peregrino é uma obra mergulhada na Bíblia. Cada frase do livro é acompanhada de uma citação do Antigo ou do Novo Testamento, dos profetas, da história dos patriarcas, do próprio Salvador. É uma obra tão bíblica. Levou anos para ele escrever. Passados séculos depois, já quase 400 anos, nós não temos nenhum dos grandes sermões de Bunyan preservados. Como ele disse, ele pregava no campo, em cima de um tamborete. Não havia quem pudesse registrar aquelas maravilhosas mensagens. Mas o livro que ele escreveu na prisão, este existe. Este existe até em PDF na internet, se você não quiser gastar 20 e poucos reais para ler. Deus então, perceba isso, levou aquele homem à prisão para produzir o maior fruto do seu ministério. A nossa crença na soberania de Deus deve ser inabalável. Nossa confiança e o nosso repouso seguro no governo de Deus de todas as coisas deve ser imperturbável. Houve um tempo na história, apenas uma referência rápida, em que um grupo de batistas na Inglaterra decidiu fazer concessões à doutrina da soberania de Deus. Isso foi no tempo do iluminismo. Achavam que seria mais fácil conversar com os intelectuais daquele tempo se Deus fosse menos soberano. Terminaram, poucos anos depois, negando a inspiração da Bíblia, negando a doutrina da Trindade, negando a morte vicária expiatória de Cristo na cruz, negando elementos tão essenciais da nossa fé. Verdadeiramente a nossa fé é um círculo, não tem onde começa, não tem onde termina. A soberania de Deus é algo absolutamente importante e precioso para nós. Nos parece estranho que Herodes, nesse texto, possa agir de maneira tão solta assim, mata um, prende o outro, e Deus não vai fazer nada. Deus estava fazendo tudo. Pedro era prisioneiro de Herodes, mas Herodes muito mais prisioneiro de Deus. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos, 16 soldados, portanto, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Note, meus irmãos, como que o inimigo presta involuntárias homenagens à obra de Deus. Pedro era um homem, um pescador, que já havia abandonado a pesca. Quantos era preciso para guardá-lo? 16 homens, acorrentadas as mãos e acorrentados os pés dentro da cela. Que homem perigoso é esse? E ainda assim ele saiu. O inimigo, sem querer, presta homenagens a Deus. Guardem o corpo na sepultura, selem a sepultura, coloquem soldados. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão. Para o deter da sepultura saiu, com triunfo e glória e ressurgiu. Pedro estava lá, algemado nas mãos, algemado nos pés, 16 soldados. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Daqui a pouco falarei disso. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, ou seja, a manhã seguinte seria a manhã do seu julgamento comprado, a manhã seguinte seria a sua condenação e a sua execução. O que Pedro estava fazendo? Nesta mesma noite estava Pedro dormindo, igual um que Pedro amava, que dormiu no barco durante a tempestade.
dúvida que na memória de Pedro estavam ecoando palavras que Cristo disse alguns anos antes, porque Cristo disse para Pedro como Pedro iria morrer. Lembra-se disso? Quando fores velho, te levarão para onde não queres. Pedro sabia que ia morrer velho. Agora, se a mim e a você não foi revelado os específicos do nosso falecimento, e eu acho que a gente não ia querer mesmo isso, são-nos dadas, no entanto, poderosas promessas de Deus, às quais nós podemos nos apegar com o mesmo vigor. Cadê o Pedro que negou Jesus? Cadê o Pedro que Satanás usou? Cadê o Pedro que se escondeu numa sala toda fechada, janelas e portas fechadas? Cadê o Pedro que quis cortar a cabeça de um soldado? No passado. Este homem diante de nós aqui é um homem cheio do Espírito Santo, transformado, um homem de Deus, um homem que está crescendo na sua fé. Não é um Pedro que vai balançar tão fácil. Você tem crescido na sua fé? Você tem crescido na sua fé? Ou permanece como sempre esteve? Experiência tão viva com Deus ficou no passado. Ah, pastor, antigamente eu era assim. Eu ia de manhã e de noite. Ah, pastor, antigamente eu era tão ativo. Eu era tão interessado. Eu orava. Eu lia. E o Senhor dirá: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, diz Jesus, e volta, e firma aquilo que está por cair, porque veio sem demora. Pedro, se até um apóstolo podia crescer na fé, e se até um apóstolo precisava crescer na fé, a conclusão que eu chego é que eu, que sou muito menos do que a poeira que um apóstolo deixava enquanto andava, também preciso crescer. Se um apóstolo aprendeu a confiar mais em Deus, eu que sou muito menos que a poeira de um apóstolo, também preciso aprender. Se um apóstolo dormia, sabendo que Herodes ia querer matá-lo no dia seguinte, ele dormia porque confiava em algo que Deus ainda iria fazer. E nós, amados, podemos crescer, podemos crescer, podemos crescer. Vamos falar da igreja. O texto diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Você não acha que a igreja orou por Tiago também, não? É claro que sim. Quando Herodes aprisionou Tiago, a igreja orou por Tiago. Mas o propósito de Deus naquela ocasião não era dizer sim para a oração da igreja, mas era propósito de Deus que a igreja se unisse para orar. No texto que nós já lemos, o texto diz que Pedro foi desperto por um anjo de madrugada. Saiu. Como Pedro sabia para onde ir? Então Pedro lembrou-se: hoje é quarta-feira, está tendo culto lá na casa da irmã Maria. Que horas eram? Se nós tentássemos marcar uma vigília de oração, se nós tentássemos marcar uma oração durante a madrugada, os empecilhos nos venceriam. Ou você pensa que esses irmãos aqui eram menos ocupados do que você? Permita dizer que eles eram mais ocupados do que você. Você tem padaria, não tem? A irmã Maria tinha que acordar cedo e fazer o pão. Você tem supermercado, não tem? O marido dela tinha que caçar, pescar, talvez pudesse comprar nas vendas ali, mas ainda assim a vida era mais difícil. Eles também estavam trocando algo, pelo privilégio de estarem unidos uns aos outros e unidos ao Senhor.
perderam uma noite de sono e ganharam horas ímpares de comunhão com Deus. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: orar de madrugada, me escute bem, orar de madrugada, sem dúvida, é tão bom quanto orar em qualquer outra hora do dia. Orar no monte é tão bom quanto orar no quarto. O assunto não é quando nem onde, o assunto é orar. E o assunto é mais do que orar, reunir-se para orar. O que estava acontecendo aqui neste texto? Reunião de oração. Quarta-feira, 7h30 da noite. Pode vir. O coração do povo estava de tal maneira movido, de tal maneira prostrado. Deus levantou uma provação tão grande. E um dos propósitos de Deus era que a sua igreja se reunisse para orar. Ouça isso. Em 2 Samuel está escrito que buscou Davi pelo seu filho que estava doente, e jejuou Davi, e passou a noite prostrado sobre a terra. Você é mais amigo de Deus do que Davi? Nem eu. Salmo 63, Davi escreveu: quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Paulo e Silas, o texto diz que perto da meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus. O Salmo 119 diz: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Você acha que está espiritualmente mais afinado com Deus do que Paulo e Silas? Nem eu. Jesus saía ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Você é mais próximo de Deus do que Jesus? Nem eu. Quando eu leio estes textos, me parece que está faltando algo disso em minha vida e na nossa vida. Nós não estamos em melhores condições do que eles, então nós precisamos orar mais. George Whitefield, muitos anos atrás, eu li a biografia de George Whitefield. Ele foi evangelizar os índios que tinham o costume de matar missionários, o costume de fazer sapato de pé de missionário e de servir sopa de missionário para as crianças, canibais, e que aproveitavam o couro para fazer sapato. Quando George Whitefield entrou no seu ministério, havia um grupo pequeníssimo de índios crentes que se reuniam no domingo de manhã, como nós agora, para servir a Deus. Aquele gigante da fé, gigante homem de Deus, acordou às 4 da manhã para orar pelo seu povo. Saiu de casa, talvez com medo de a cama ser uma tentação muito grande, foi para a floresta, ajoelhou no meio das árvores e começou a orar, e orou até às 5h30. Voltou para casa, mas sentia em seu coração a necessidade de buscar mais a Deus. Saiu de casa de novo. Meus amados, nós somos tão viciados em conforto que nós ficaríamos em casa. Saiu de casa de novo, foi para o meio das árvores orar novamente, e o que ele escreveu foi: orei até sentir o céu descer, e então eu preguei para os índios. Talvez nós não conheçamos a luta que Paulo descreveu em Colossenses capítulo 4, verso 12, chamado lutar em oração. Mas se nós não estamos, e não há ressalvas quanto a isso,
se nós não estamos em melhores condições do que Davi, do que Pedro, do que Paulo, do que Silas, principalmente do que o Salvador, amados irmãos, não podemos nos dar o luxo de negligenciar, buscar a Deus em nossas orações. Isso é algo que nós simplesmente não podemos fazer. Porque podemos buscar a Deus. A igreja estava reunida orando. Enquanto isto, e eu queria que nós saíssemos daqui esta manhã com uma mensagem de orações respondidas. O anjo entrou na cela. Tem explicação? Só esta, somente Deus. O toque do anjo fez com que as cadeias caíssem. E eu me lembro de Ananias, Misael e Azarias jogados, amarrados na fornalha. E quando o rei olhou para dentro, diz: nós não jogamos 3 homens amarrados, eu vejo 4 soltos. Provação nos liberta. O toque de um anjo, a porta se abre. E quando Pedro bate a porta, queria que você mergulhasse no texto comigo por 1 minuto, porque Pedro não podia gritar. Se ele gritasse, ele ia acordar os vizinhos. Os vizinhos iam chamar a guarda. E se Herodes queria matar um, agora ele ia matar todos. Pedro batia na porta. Batia na porta. Desesperado, com medo de passar a guarda pela rua. Quando veio a notícia, Pedro está batendo na porta, os irmãos não acreditaram. É o anjo dele. A Bíblia não ensina isso, tá? É o anjo dele. Não é possível. Nós cremos que Deus pode. Mas de vez em quando Deus fala, a gente fica meio surpreso. Aliás, talvez o problema da nossa oração seja este. Nós cremos que Deus pode? Cremos de fato? Poderíamos recorrer mais àquele que pode. Estamos falando sobre os propósitos de Deus. Havia um propósito de Deus na morte de Tiago, que ele fosse glorificado pelo testemunho de um servo fiel. Havia um propósito de Deus na prisão de Pedro, que Deus fosse exaltado em seu poder acima de todos os poderes humanos. Havia um propósito de Deus na reunião de oração da igreja, que aqueles crentes fossem unidos uns aos outros, crescessem em sua fé, em sua comunhão com Deus, obtivessem uma resposta de oração. Eu fiquei imaginando um culto de quarta-feira, em que nós estávamos orando para que Deus salvasse mais pessoas, e enquanto estávamos orando, as pessoas começam a entrar pela porta para ouvir o Evangelho. Foi isso que aconteceu. A resposta chegou enquanto eles oravam. Lembra-se de Daniel? Eu saí com a resposta quando começaste a orar. Está lá no capítulo 10. Havia um propósito de Deus em responder a oração. E agora não se surpreenda, porque eu direi que havia um propósito de Deus até mesmo em Herodes. Sendo já dia, verso 18, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feito inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Ele condenou os soldados à morte. Muito provavelmente a execução não aconteceu por causa do que aconteceu logo em seguida. Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, camarista do rei, pediam paz porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Nós não sabemos mais nada a respeito disso, nem na fonte extra-bíblica. Talvez as pessoas daquele tempo sabiam do assunto. E num dia designado, isto é importante, vestindo Herodes vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso, e o povo exclamava: voz de Deus e não de homem.
A história externa nos dá detalhes sobre isso. Herodes estava querendo ganhar poder naquela região. Ele tinha sido criado junto do imperador Tibério, eram como se fossem irmãos. Era um homem de confiança e de poder. Quando marcou esta reunião, você pode ler a respeito disso num livro chamado As Antiguidades dos Judeus, que o pastor Elias me abençoou com a coleção. Quando marcou a reunião, ele mandou que a reunião acontecesse num teatro romano. Os teatros romanos eram em formato de concha. Esse teatro em particular está em pé até hoje. A próxima vez que for à Terra Santa, vá à cidade de Cesareia e visite lá o grande teatro onde Herodes fez esse discurso. Ele marcou um discurso para 6 da manhã. O teatro dava de frente para o sol nascendo. Ele mandou fazer uma roupa de prata. Imagine isso. Fios finos de prata. Uma roupa longa e impressionante. A acústica, o sol nascendo e a roupa brilhando. A voz de trovão. O povo disse: voz de Deus e não de homem. E quando Herodes ouviu isto, o coração dele se derreteu. Ele diz: mais. O Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios. Eu estou lendo Provérbios capítulo 16, verso número 4. O Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, e até o ímpio para o dia do mal. Deus frustrou os planos de Herodes. A história diz que ele sentiu uma dor na barriga tão grande que ele foi carregado para fora dali, deitado numa pedra do lado de fora do teatro, de onde ele não conseguiu sair. Ficou 5 dias deitado até morrer. Há quem diga que foi envenenamento, que tenha sido algum órgão que se rompeu. A Bíblia diz: no mesmo instante feriu um anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. O mesmo toque que libertou Pedro feriu Herodes. Deus suporta com muita paciência os vasos de ira, que está em Romanos 9, 22. Deus não permite que um homem vil como Herodes fosse um agente solto. Deus regia cada ação de Herodes para levar Tiago para o céu, Pedro ao testemunho, a igreja à oração. E quando a hora marcada chegou, Deus foi exaltado quando julgou Herodes. A palavra de Deus, verso 24, crescia e se multiplicava. Eu marquei esse texto de amarelo na minha Bíblia, se você quiser marcar. Apesar das lutas, apesar das nossas falhas, apesar do mundo, nada impede os propósitos de Deus, nada refreia o Evangelho. Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando for à cidade de Roma novamente, eu sempre mando os irmãos viajarem, né? No dia que viajarem tanto assim, eu estou perdido. Quando for à cidade de Roma novamente, visitem a igreja de São Paulo Extramuros, na Basílica, construída sobre o lugar onde Paulo morreu. E no centro, destaque principal daquela imponente construção, há, sem muito charme, um pedaço de metal esticado assim, uma corrente. Segundo a tradição, as correntes que algemaram o apóstolo Paulo. E quando vir aquele item, lembre-se do que Paulo escreveu na carta aos Filipenses: o Evangelho não está algemado. Os propósitos de Deus, verso 25,
Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. João Marcos. Nós vamos falar desse jovem outras vezes na Bíblia, mas é a primeira vez que ele aparece aqui. Era filho de uma família rica. A casa da mãe dele era grande o suficiente para receber a reunião de oração da igreja. E ela tinha servas, pelo menos uma. Então não era uma família sem condições. O nome João é um nome judeu, o nome Marcos é um nome grego, parece que ele era mestiço. Por que eu estou dizendo isso tudo? Por causa do comportamento dele revelado no livro dos Atos. Ele saiu em viagem com Paulo e Barnabé, mas diante do primeiro obstáculo retraiu-se, voltou atrás, e Paulo discordou depois veementemente de Barnabé, quando Barnabé quis levá-lo na segunda viagem. Mais adiante na vida de Paulo, eles parecem ter se reconciliado. Paulo escreve: Marcos é um grande ajudador. Paulo escreve: traze Marcos. E talvez você já tenha ouvido falar disso. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi um professor que falava de que os dois estavam amadurecendo, os dois estavam... Não. Hoje eu discordo. Paulo estava certo, João Marcos estava errado, e Deus estava trabalhando no coração de João Marcos. E ele se tornou um instrumento poderoso de Deus. Qual é o segundo livro do Novo Testamento? Mateus e Marcos. Quando foi tirado de Jerusalém, esse jovem imaturo, somente Deus sabia que estava vindo ali o autor do Evangelho de Marcos, os grandes propósitos de Deus. Devo concluir. Estamos falando nesta manhã sobre os propósitos de Deus. E esse texto ensina que Deus tem propósitos também na minha vida e também na sua vida. Tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então eu tiro algumas lições. A primeira delas: as provações que atravessamos visam aperfeiçoar-nos. As perseguições que enfrentamos são para nos dar oportunidade de testemunhar. Não se ressinta dos reveses da vida. Deus os controla. Não se ressinta de Deus, porque Deus é sempre bom. Atravessando o que atravessar, não abandone a esperança. Outra lição: use todo o tempo no serviço do Senhor. Outra lição: tome parte na obra do Senhor. Outra lição: creia que Deus ainda está agindo em mim, que Deus ainda está agindo em você, que Deus ainda está agindo nesta igreja, Deus ainda está agindo no mundo, e será assim até que se veja o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Amém. Vamos orar? Curve sua fronte, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado pelo trecho da Escritura que o Senhor nos deu nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus que o nosso coração seja um coração receptivo destas verdades e coração capacitado pelo Espírito